Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao módulo 3, Player Personas, onde a gente vai falar um pouquinho inicialmente sobre o que é uma persona para vocês, para a gente começar a aprofundar em como que a gente faz essa pesquisa de quem é nossa persona baseado num jogador, tá bom? Bem, tô aqui no Jamboard que a gente vai trabalhar aqui hoje. É, Imagino que talvez você já tenha ou já teve acesso ao mapa da empatia, que é uma ferramenta muito utilizada hoje quando a gente quer levantar quais são as dores, o que que o nosso usuário pensa, sente e vê. Então, basicamente, essa ferramenta aqui eu vou estar disponibilizando para vocês também lá no nosso Telegram. E é, o grande objetivo é que você, agora que você já mapeou qual é o seu desafio da organização inicialmente, né? Qual que é o desafio inicial, que depois a gente vai voltar nele, é você mapear qual é a pessoa que vai jogar dentro do seu projeto gamificado, tá? Então, basicamente, né? Quem é essa pessoa? Qual é a idade? Qual é a profissão dela? E aqui, vocês estão vendo que nós temos etapas diferentes, né? E o objetivo é de você puxar mais informações, quanto mais informações, melhor nesse momento. Então, o que que essa pessoa ouve? Eh, o que que a pessoa onde que a pessoa está? E quem ela ouve frequentemente? Quais são os meios hoje que influenciam essa pessoa? Ela escuta um youtuber? Ou ela escuta um político? Ou ela escuta o marido, a esposa, o pai ou a mãe, enfim, quem que essa pessoa ouve? Como que ela faz para acessar as informações do mundo? O que que essa pessoa fala e faz? E aí, quando ela fala e faz, eu gosto do exemplo que é o seguinte: se essa pessoa estivesse no ponto de ônibus, o que que ela estaria fazendo? Às vezes, o fala e faz é diferente. O que eu falo, eu não faço, ou o que eu faço, eu não falo, por aí vai. O que essa pessoa ele está falando e está fazendo? E aí é muito importante que a gente chegue é, no momento dessa entrevista em profundidade com as pessoas que você foi entrevistar, a pessoa realmente sinta confiança que ela está falando com você, para ela abrir suas dores e tudo mais. Esse fale e faz é muito importante que você esteja muito consciente de essa pessoa está falando isso, de até produzir um pouco de o seu experiencial. Eu não falo julgamento, porque dentro de uma entrevista em profundidade, a gente precisa estar livre de julgamentos, até mesmo para receber empatia. Mas a gente precisa ter um equilíbrio entre a empatia e o julgamento, a ponto a gente precisa ter é, capacidade de poder ajudar aquela pessoa. E o grande objetivo da entrevista em profundidade é essa. O que que essa pessoa vê? E aí o ver, ela seja dentro do ambiente onde ela está trabalhando, o espaço onde ela está trabalhando, seja a forma como ela encara a vida, como ela vê a vida, qual é a postura dela frente ao mundo. E o que que essa pessoa pensa e sente? E deixar ela falar muito daquilo que são sentimentos dela, dos pensamentos, o que que passa pela cabeça dela, que também está muito relacionado à visão de mundo dela. Eu gosto de trazer alguns hábitos de consumo para dentro do mapa da empatia, para compreender assim, vamos supor lá, quem influencia? O marido dela influencia ela. Mas o marido dela mora em outra cidade e ela tem contato com ele só de 15 em 15 dias. Então, é importante a gente ter noção disso, sabe? Em profundidade, como que é a vida daquela pessoa.
E isso é uma das formas da gente compreender nossa persona, tá? Existem N outras. Existe o sombra, onde você é, passa 24 horas com essa pessoa, então você, se for para pegar ônibus, você pega ônibus com ela, você sente tudo que ela sente ao longo de um dia. E por último, as suas dores e as suas necessidades. Quais são suas dores? Quais são as dores dessa pessoa que faz ela perder o sono à noite? E quais são, de fato, as suas necessidades? O que que ela pararia o mundo para ter que fazer? O que que é prioridade hoje na vida dela? O que que é sucesso para essa pessoa? Como que ela encara sucesso? E isso é importante dentro do jogo. Como que ela vai encarar que ela foi bem sucedida? Como que ela vê esse ser útil e por aí vai. Quando a gente começar a falar das motivações dos jogadores, a gente vai voltar para essa persona com um olhar um pouco mais aberto, mais amplo, de consumos de mecânicas e de dinâmicas, então fazer algumas perguntas do tipo entre pontuação de linhas aéreas e você trocar uma panela, o que que você se interessaria mais no supermercado? O que que você se interessaria mais numa bolsa de estudos ou de 3 meses de Spotify gratuito? E por aí vai. E é claro que eu só falei motivações extrínsecas, né? Que é aquilo que é palpável. E aí, mas o grande objetivo é a gente se aprofundar para chegar nas motivações intrínsecas. De fato, compreender quais são as motivações dessa persona aqui. Mas primeiro eu quero que vocês aprendam o persona geral para qualquer projeto que você for fazer que precisa de um usuário, tá aí. E me fizeram essa pergunta lá no Telegram e eu já trouxe para vocês a diferença entre público-alvo e persona. A gente sempre trabalha com personas dentro da gamificação, porque como a gente quer resolver a dor daquele jogador, é muito importante que seja algo aprofundado e não necessariamente apenas um público-alvo. Você precisa determinar ali e estabelecer quais são as pessoas que vão jogar. E então eu trouxe um pouquinho para vocês de qual que é a diferença entre esse público-alvo e persona. Público-alvo, eu posso estabelecer questões gerais. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma pesquisa, meu público-alvo é que profissionais de gestão de pessoas respondam essa pesquisa. Eu posso também estabelecer idade entre 20 e 35 anos. Eu posso estabelecer tem ensino superior completo. Atua com RH há mais de 5 anos. Pronto. Eu estabeleci aqui o meu público-alvo para responder uma pesquisa, por exemplo. Então, são profissionais de gestão de pessoas entre 20 e 35 anos, tem ensino superior completo, atua com RH há mais de 5 anos. Quando a gente vai para a persona, a gente aprofunda nas questões daquela pessoa. Então, por exemplo, Joana, líder de RH, união estável. Não, passa por uma separação, está organizando a guarda compartilhada dos seus 2 filhos. Trabalha meio período, pois está fazendo curso de veterinária. Vamos lá? Joana, líder de RH,
Tá passando por uma separação. Vamos aumentar aqui? Gosta de ler e assistir séries no seu tempo livre. Seu grande objetivo é ter dinheiro para continuar pagando a escola de seus filhos. Busca, sendo veterinária, abrir o seu próprio negócio. Pronto. Compreenderam a diferença? Ou seja, eu trago muito mais, é, detalhes daquela pessoa, porque baseado nesses detalhes eu consigo compreender quais são suas necessidades, eu consigo me aproximar de quais são as motivações intrínsecas dessa pessoa. Aqui, para fins didáticos, a gente vai focar, obviamente, numa persona, mas você deve estar se perguntando: Lude, eu quero fazer uma gamificação aqui dentro da minha empresa. Como que eu faço? Eu tenho 200 colaboradores e eu quero que todos joguem. Como que eu faço? Essa é uma pergunta que sempre surge. Quantas pessoas eu preciso entrevistar? Quantas pessoas eu preciso levar em consideração para a persona? E aí a primeira coisa que eu pergunto para vocês é qual que é o desafio de vocês, né? O que que vocês querem alavancar? Muito, pode ser que surja mais do que um jogador para dentro do jogo. Então vamos supor, você tem líderes e liderados. Você pode fazer um relacionamento entre líderes e liderados, mas quando você for para gamificação, você precisa compreender que você vai ter praticamente 2 jogos em um, certo? A gente precisa compreender dentro do jogo quais serão os comportamentos que eu quero alavancar de cada um dos públicos. E para isso, eu preciso compreender as personas. Então, pode ser que se você estiver numa empresa muito grande e você queira ampliar demais sua gamificação, você tenha muitas personas. Cuidado com isso, tá bom? Lembra lá dos primeiros módulos, dos primeiros vídeos que eu falei, a gamificação ela é focada em uma parte, ela é focada numa persona, ela é focada naquele perfil ali. Mas uma outra pergunta que surge é: então eu preciso levar em consideração quando eu tô, vamos supor que eu tenho uma empresa de 200 pessoas, eu quero que as 200 joguem. Então, quer dizer que eu levo em consideração essas 200 pessoas e aí eu faço o geral, generalista? Não, não é o generalista. Eu sempre gosto de fazer o desenho da borboletinha, que eu aprendi com um profissional que eu confio muito, que você precisa pegar aspectos extremos. Então, eu sempre dou o exemplo. Quando você vai no supermercado, me fala, pensa aí, quais são os usuários de um supermercado. Pode ser uma mulher que tem um filho. Pode ser uma mulher que tem 2 filhos. Uma pessoa que vai sozinha, uma pessoa que leva seu pet, uma pessoa que é cadeirante e precisa de acompanhamento, uma idosa ou um idoso que precisa de acompanhamento de uma outra pessoa, uma pessoa que tem necessidades especiais, além de um cadeirante, né, também que está indo acompanhado, aquela pessoa que vai de madrugada, enfim, temos vários usuários para um mesmo serviço que é supermercado. Então, para que a gente consiga contemplar a maior quantidade de pessoas possíveis e reduzir esse erro de fazer, não um erro, mas reduzir o risco de fazer uma gamificação com foco em todos os colaboradores, eu preciso olhar os extremos. Então, vamos supor que eu tenho aqui várias pessoas
Várias pessoas. E, de forma geral, as pessoas que têm alguma dificuldade, que têm algum aspecto que se sobressai, elas não estão nesse meio aqui. Normalmente, dentro das organizações, o que prevalece é um padrãozinho mesmo de pessoas, né? Se eu levo em consideração esse geral aqui, eu deixo todos esses aqui de fora. Por isso, eu preciso pensar nas pessoas de fora, certo? Eu preciso olhar os extremos. Então, como que eu faço? Eu pego o comportamento extremo dessa pessoa aqui. Então, eu coloco aqui. O comportamento extremo dessa pessoa, coloco aqui. O comportamento extremo dessa, coloco aqui. O comportamento extremo dessa, coloco aqui. Até não ter mais, ter poucos comportamentos aqui e mais comportamentos aqui. É a borboletinha, certo? Então, o nosso objetivo é, de fato, ir para os extremos e fugir do que a gente fala que é generalista. A gente não quer comportamentos que sejam gerais, onde a maioria joga. Eu quero focar em comportamentos extremos. Por quê? Porque as motivações elas estão nos comportamentos extremos e não nos comportamentos gerais. Às vezes eu trabalho, Ludmila, eu tenho uma forma geral de trabalhar, que pode ser muito parecida com a sua, mas eu tenho comportamentos extremos. E a grande chance de eu me motivar por esses comportamentos extremos são gigantescas, certo? E aí você só vai saber desses comportamentos extremos se você se aprofundar no conteúdo, no conhecimento, dentro de uma entrevista por profundidade. Beleza? Neste momento, é apenas um briefing do que é de fato a persona e como que a gente olha para isso. No próximo, onde a gente vai começar a falar de jogadores, aí você vai aprofundar, porque a nossa segunda missão, a primeira missão do grupo foi estabelecer ali qual é o desafio da gamificação. A segunda missão é justamente você compreender quais são os comportamentos que você quer alavancar, qual é o jogador, quais são os jogadores que você está estabelecendo aí, então baseado na pergunta, nas pesquisas em profundidade, nas entrevistas em profundidade, e determinar e verificar novamente se o desafio ele está condizente, se ele está resolvendo o problema dessa pessoa. Tá bom? Mas por enquanto é só esperar um pouquinho que nos próximos conteúdos a gente já aprofunda nisso. Um beijo!